O presidente da Câmara dos Deputados, falando ainda dele, Arthur Lira, criticou nesta segunda-feira as falas do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre Brasília. Em entrevista, o parlamentar disse que os ministros de Lula devem ter comedimento para evitar rebuliços com declarações que não ajudam. Na sexta-feira, Rui Costa disse que durante um evento na Bahia, Brasília é uma ilha de fantasia, o que gerou críticas, inclusive, entre lideranças de partidos de esquerda. Agora, Roberto Mota, a gente abriu justamente a edição de hoje do Jornal Jovem Pan falando sobre a reunião que houve entre Arthur Lira e o presidente Lula. Uma tentativa de se criar um certo alinhamento para evitar ou diminuir esse tensionamento que tem se instalado e se agravado a cada dia com novos episódios, essa relação entre dois poderes tão importantes da República. E Lira coloca justamente declarações de Rui Costa, de ministros próximos ao governo e, de certa forma, responsáveis por essa articulação com o Congresso, entre governo e Congresso, como pontos de atenção. Como declarações que, em vez de ajudarem nesse alinhamento, só estão atrapalhando. Queria saber quais são suas impressões em relação a essa tentativa de alinhamento. O Bruno Pinheiro disse mais cedo que, para além da importância da presença física de Lula nesse processo de alinhamento, de construção de novas articulações, a questão de liberação de emendas é outro ponto que está pegando e deixando muito parlamentar insatisfeito. Na minha opinião, Lívia, é muito mais do que a questão das emendas. O que a gente verifica aqui são duas coisas, né? Primeiro, esse problema da articulação, o governo articulando com o Congresso. Há formas melhores e piores de fazer essa articulação, mas o recado do Lira foi dado de forma bastante clara. O governo está falhando em fazer isso, tá? A segunda questão é a declaração do Lira sobre Brasília. Eu li o que ele disse e, para mim, está claro. Ele fez uma crítica ao isolamento que Brasília proporciona aos políticos. Então, o político e os burocratas de alto nível de Brasília, que ficam ali no plano piloto, aquilo ali não é a vida real, não é o mundo real. E o Rui Costa disse, se fosse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o político, no seu trajeto de casa para o Congresso, ele estaria passando pelas ruas das nossas grandes metrópoles, que são, hoje em dia, um festival de caos urbano, de criminalidade. A declaração, por incrível que pareça, eu jamais imaginei que eu fosse dizer isso, mas eu concordo com o Rui Costa desse ponto. Eu não sei em que contexto que ele fez essa afirmação ou qual era a intenção por trás, mas a observação dele foi cristalina. Brasília, aquele mundo dos políticos e dos grandes burocratas, é mesmo uma ilha da fantasia.